Senhores, hoje a gente vai trabalhar com associação de resistores. É uma matéria tranquila, mas vocês costumam confundir por conta dos desenhos que aparecem em determinados circuitos. Então, vamos trabalhar isso hoje. Quadro na tela. Gente, associação de resistores a gente tem dois tipos. O em série e o paralelo. O em série é bem fácil, vocês costumam pegar de tranquilo. É literalmente só somar o valor de cada resistência. Então, por exemplo, nesse desenho aqui, a gente tem dois resistores. Resistores é sempre representado por essa cobrinha, né? Essa molinha, não sei dizer. Então, digamos que eu tenho um resistor de 5 ohms e eu tenho outro resistor de 2 ohms, né? Então, a minha REC, o que vai ser a REC? REC vai ser resistência equivalente. Por que a gente precisa fazer a REC? Porque quando a gente usa lá a primeira lei de Ohm, que é o Q V R, a gente só vai ter um lugar para colocar o valor da resistência. A gente vai estar trabalhando com mais de um resistor. Então a gente precisa resumir todos os valores de resistência em um único valor. Então é por isso que a gente vai precisar fazer essa REC, certo? Então, a REC na em série vai ser simplesmente somar R1 mais R2 e assim sucessivamente, né? Neste caso, a gente só tem 2, então a nossa REC vai ser 5 mais 2, que vai dar 7 ohms, tá? Lembrando que o ohm é a unidade de resistência e não esqueça de colocar a unidade, tá? Porque senão o seu professor vai tirar ponto. Já nas resistores em paralelo, a gente tem uma continha a mais para fazer. Então aqui eu tenho 3 resistores em paralelo. Lembrando que paralelos são coisas que não se cruzam, certo? Pensa sempre em ruas paralelas ou em ruas transversais, né? As ruas transversais são as que se cortam, as paralelas são as que não se cortam. Então, nesse caso, a gente tem 3 resistores em paralelo, certo? Então, digamos que aqui eu tenho 3 ohms, aqui eu tenho 2 ohms, aqui eu tenho 6 ohms. Então, eu preciso achar a resistência equivalente para esses 3. Eu preciso resumir esses 3 resistores em um único resistor, tá? Na paralela, a gente vai precisar fazer a seguinte continha. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai, dependendo da quantidade, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com essa fração. Vamos fazer então aqui. A gente vai ter 1 sobre REC igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 6. Lembrando, se eu estou somando frações com denominadores diferentes, a gente vai precisar fazer o quê? MMC. Então, MMC entre 3, 2 e 6 vai ser o 6. Aqui eu vou precisar ainda multiplicar por 2, e aqui eu multiplicar por 3, e aqui por 1 só. Esse númerozinho vou multiplicar lá em cima. Então, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui tudo vai ser 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6 sobre 6 é igual a 1, tá? Só que esse número aqui foi muito bonitinho, foi ótimo. Só que a gente tá achando, e isso é uma coisa que você precisa sempre lembrar, na REC em paralelo, a gente tá achando 1 sobre REC, que vai dar 1, neste caso. A gente precisa sempre inverter isso, porque a gente não quer o valor de 1 sobre REC. A gente quer o valor de REC. Neste caso aqui, o inverso de 1 também é 1, né? Porque isso aqui está sobre 1. Então, a nossa REC continua sendo 1. Agora, imagina que você está fazendo a questão e aí você acha que 1 sobre REC vai dar 3 quartos. Não esquece de inverter. Então, a sua REC, na verdade, é 4 terços, tá? E isso é bastante comum, você achar RECs de paralelo em frações, tá bom? Vamos agora olhar um exemplo em que eu vou ter uma mistura deles dois, tá? Olha esse exemplo. Nesse exemplo a gente tem 3 resistores, só que 2 deles estão em série, que é o 4 e o 2, e o 5 está em paralelo àqueles outros 2 de cima. Então a gente vai ter que fazer por partes. Primeiro a gente vai fazer em série desses 2 de cima, para depois a gente fazer em paralelo com o 5. Então eu vou criar um novo circuito em que, quando eu faço a minha resistência equivalente dos 2 que estão em série, 4 com 2 é só somar. Então eu vou ter uma resistência aqui de 6 ohms. E aí sim,
eu vou fazer em paralelo com o 5 que está embaixo, certo? Então, eu vou ter 1 sobre REC é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 5. MMC entre 3 e 5 é 30. Então, aqui eu vou multiplicar por 5 e aqui eu vou multiplicar por 6 e multiplicando lá em cima. Então, 5 mais 6, 11 sobre 30. Essa é a resposta? Não. Lembra que eu quero a REC e não 1 sobre REC. A nossa resistência equivalente desse circuito todo é 30 sobre 11 ohms. Tá bom? Dica rápida agora para quando a gente tem resistências em paralelo em que as resistências têm o mesmo valor. Você não vai precisar fazer 1 sobre REC, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Você até pode fazer, mas para você ganhar tempo, lembra o seguinte: quando essas resistências que estão em paralelo têm o mesmo valor, você simplesmente vai pegar esse valor, né, que é igual, e vai dividir pela quantidade de resistências. Nesse caso, a gente tem 2 10, né? Então, seria 10 por 2, que vai dar 5 ohms. Vou te provar aqui. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que vai dar o quê? Como o denominador é igual, eu posso somar direto. 2 em 10. Revertendo, né, porque a gente quer a REC, não 1 sobre REC, vai dar 10 divididos por 2, que vai dar 5 ohms, tá? Isso independente da quantidade. Imagina que eu tivesse 3 resistências, seria 10 terços. Se eu tivesse 4 resistências, seria 10 quartos, tá? Você sempre divide pela quantidade de resistências que tiverem em paralelo. Mas isso só funciona se todas as resistências tiverem o mesmo valor. Combinado? Espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre a associação de resistores. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu ajudo você, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!